Impactado pelo choque, o rico revela o segredo oculto que a empregada escondeu. A construção civil sempre foi um mundo de desafios para Gabriel Montenegro, mas nada poderia ter preparado aquele magnata para o que estava prestes a acontecer. Um estrondo, o som de metal retorcendo-se e gritos desesperados ecoaram pela obra que ele supervisionava. Camila, sua amada esposa, foi subitamente arrancada de sua vida numa fração de segundos. Em meio ao caos, seu coração se despedaçou e a culpa o envolveu como um manto sombrio. Como ele, um homem tão poderoso, pôde deixar que isso acontecesse? Como ele poderia cuidar de seu recém-nascido, Mateus, um pequeno guerreiro que lutava pela vida em uma incubadora? Após dias de luto e solidão, Gabriel percebeu que não poderia enfrentar essa tempestade sozinho. Contratou Luna, uma empregada doméstica que se apresentou com um sorriso tímido, mas que trazia uma luz que parecia diminuir a escuridão que o envolvia, enquanto ela cuidava de Mateus. Mas em seus olhos havia algo mais, uma sombra que ele não conseguia desvendar. Uma noite, enquanto Mateus dormia, Gabriel encontrou Luna na sala, olhando para uma fotografia antiga em seu celular. Seus olhos estavam cheios de tristeza. "Você sente falta de alguém, Luna?" ele perguntou, percebendo que por trás daquela mulher gentil havia uma história que ela não contava. Ela rapidamente escondeu o celular, desviando o olhar, e ele sentiu um frio na espinha. O que ela guardava? Um segredo? O ar entre eles ficou pesado, como se palavras não ditas flutuassem no espaço. A paixão estava crescendo, mas a incerteza também. O relacionamento deles se aprofundava, mesmo com um medo constante ressoando em seu coração. E então veio a notícia inesperada. Gêmeos, Pedro e Júlia estavam a caminho, e Gabriel se viu em uma encruzilhada. Ele queria ser um pai presente, mas também temia que o passado de Luna pudesse desmoronar tudo ao seu redor. A culpa o consumia, e quando o gesto delicado de Luna se tornava cada vez mais intenso, a frágil linha entre amor e lealdade se tornava mais estreita. Um dia, enquanto Luna limpava a cozinha, uma conversa aleatória fez com que Gabriel perguntasse sobre sua família. O sorriso dela desapareceu, e em vez de responder, suas mãos começaram a tremer. O toque de medo nos lábios dela o deixou inquieto. O que havia por trás daquele olhar? Os segredos que ela guardava pareciam se aproximar. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel segurou o olhar de Luna. Os dois estavam à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. O silêncio se arrastava. O coração dele batia em uma cadência frenética. Ele repetiu a pergunta. "O que você está escondendo, Luna?" A tensão entre eles era quase palpável. Ela hesitou. Os lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Então, de repente, seu celular vibrou na mesa. Um som rouco que ecoou pela sala silenciosa. Ela pulou, como se tivesse levado um choque. O que estava acontecendo? Não havia como ignorar a encenação que se desenrolava à sua frente. Luna apanhou o celular, as mãos tremendo. "É só um..." Mas suas palavras se perderam na respiração apressada. Com um movimento rápido, ele olhou para trás dela. A tela ainda iluminada revelava uma notificação de mensagem. Algo pulsava ali, um trecho que passava despercebido. Ele não podia ignorar a sensação de que estava algo profundamente errado. "Luna, o que é isso?" Ele fez um movimento para pegar o celular, mas ela se afastou, pondo-se em posição defensiva. O rosto dela estava pálido, quase vazio de vida. No fundo,
Ele sentia que algo escabroso se aproximava. E, nesse instante, tudo se transformou. Um grito rouco soou do quarto onde Mateus dormia. O coração de Gabriel disparou. Ele se virou rapidamente, o instinto de pai tomando conta. Mas outro movimento o prendeu. Luna estendeu a mão, como um aviso. Não, não vá lá. Por que não? Ele olhou, a confusão se misturando à determinação. O que está acontecendo? A voz dela estava entrecortada por um misto de medo e urgência. Ela fechou os olhos por um segundo, como se convocasse coragem. Você precisa saber. Eu não sou quem você pensa que sou. Os gritos no quarto foram silenciados por um estrondo, um barulho alto e seco. Gabriel puxou a porta do quarto, coração acelerado, e parou. O que ele viu o deixou sem ar. Mateus não estava lá. O berço estava vazio, a incubadora desligada e sem vida, um espaço desolado. Luna, onde está meu filho? A voz dele saiu em um sussurro sombrio. Desespero e incredulidade lutavam dentro dele. Algo não se encaixava. Luna estava atrás dele, uma sombra de pânico em seu olhar, mas ao mesmo tempo uma decisão cristalizada. Ele estava seguro até agora. Eles o levaram. A frase dela era como uma faca cortando o ar. Eu tentei protegê-lo. Tentei. Ela parecia quebrar enquanto falava. A fragilidade exposta. Quem levou meu filho? O que você está dizendo? A raiva e a confusão tomavam conta do corpo dele. Cada palavra subia como fumaça quente. Os homens, eles vieram atrás de mim. Meu passado, eu sou. Uma lágrima escorregou pelo rosto de Luna. Eu sou uma testemunha de algo que pode te destruir, e eles sabem que Mateus é o ponto fraco. O chão sob os pés de Gabriel cedeu. Ele segurou a cabeça, tentando colocar as peças no lugar. O vazio na incubadora ecoava mais do que a própria ausência do filho. A vida inteira dele estava virando uma neblina. Você me enganou. Tudo isso era uma farsa? As palavras saíram como um grito estrangulado. Mas antes que ela pudesse responder, o celular dela vibrou novamente. Outra notificação. Uma imagem se destacou na tela que deixou Gabriel paralisado. Uma foto de Mateus, em um lugar desconhecido. Sinais de que a vida dele estava em perigo. Você precisa decidir, Gabriel. Você pode escolher essa vida ou lutar, mas nós não temos tempo. A escuridão se espalhou pela sala, seu coração se despedaçando. O que ele deveria fazer agora? O que poderia fazer? O medo começava a engoli-lo, e em um momento de clareza aterradora, ele se deu conta de que a luta estava apenas começando. Gabriel sentiu a adrenalina subir, sua mente em turbilhão. O que você está escondendo, Luna? A tensão era palpável, um fio prestes a se romper. Ele não tinha tempo a perder. Mas a resposta dela parecia se esticar como o tempo que agora parecia escorregar entre seus dedos. Ela olhou para ele, a angústia em seu rosto revelando não apenas medo, mas um profundo desespero. Gabriel, você não entende. As palavras mal saíam de sua boca. Eles só estão esperando uma oportunidade. Eu tenho que te contar a verdade, mas não sei como. Os gritos de Mateus ecoavam em sua mente, e a sensação de frio na barriga se intensificava. Onde está meu filho? Você sabe algo? Fale! A impaciência corroía sua voz. Então, antes que ela pudesse responder, o celular vibrou novamente. Ele viu a notificação se acender, e não resistiu. Com um movimento rápido, pegou o aparelho das mãos de Luna. A tela mostrava uma mensagem. Ele leu em voz alta. Você sabe o que deve fazer. O tempo está se esgotando. Se não quiser que algo pior aconteça, entregue o que temos. O ar pareceu faltar. Ele olhou nos olhos de Luna. Um turbilhão de emoções em seu peito. O que é isso? O que você entregou? O que estão querendo de mim? Ela deu um passo atrás, como se o golpe da verdade estivesse prestes a atingi-la. Gabriel, você não pode entender o que eu fiz. Foi para proteger você e Mateus. A voz dela falhou, e ela mordeu o lábio, como se estivesse se segurando para não desmoronar. E então, em um instante, tudo mudou.
A porta da casa foi chutada com um estrondo ensurdecedor. Gabriel virou-se, o medo correndo pela sua espinha. Ele viu homens com máscaras, armados, entrando como sombras ameaçadoras. Procuramos a testemunha. Onde está ela? O líder deles, um homem imponente com um olhar frio e calculado, fez uma avançada implacável. Corre! Gabriel gritou para Luna, seu instinto de proteção disparando. Mas antes que ela pudesse se mover, o homem a agarrou pelo braço, a puxando para frente. Você não vai a lugar algum. Ela é nossa e você não pode protegê-la. Um choque percorreu o corpo de Gabriel. O que você quer dela? Ele gritou, a raiva tomando conta enquanto seu coração martelava no peito. Mas o homem apenas riu, uma risada sombria que ecoou pelo ambiente. Você está brincando com fogo, Montenegro. Luna sabe muito sobre o que está acontecendo. E nós não podemos deixar que seus segredos a coloquem em risco. Segredos? Gabriel repetiu. A verdade implodiu sobre ele. Tudo o que achava que entendia sobre Luna, sobre eles, desmoronou. O que você está dizendo? Que segredos? A atmosfera estava carregada de tensão. Mas antes que pudesse receber uma resposta, um tiro disparou. A bala atingiu um dos homens, e a sala explodiu em caos. Gabriel puxou Luna para o lado, instintivamente, e viu o homem cair no chão. O olhar vazio no rosto. A confusão se instalou, e gritos ecoaram pela casa. Saia da frente! O líder gritou, em meio ao barulho, enquanto um segundo homem vacilava, mirando na direção deles. Luna se debateu, tentando se libertar. Gabriel, eu preciso dizer a verdade. Ele olhou nos olhos dela, perdendo-se na incerteza que agora cercava cada um deles. O que mais ele não sabia? Não, agora não, mantenha a cabeça baixa. Ele gritou, enquanto a adrenalina pulsava através de suas veias. E então, outro tiro ecoou. A cena se desenrolou como em câmera lenta. O pânico reinava, e a imagem naquela fração de tempo se tornou inapagável. Um grito. O corpo de Luna caiu, o rosto pálido como a neve, e um silêncio absoluto se instalou, deixando Gabriel em estado de choque. Ele não conseguia processar. Ela tinha se machucado? Tudo o que passou a acreditar, tudo o que sentia, agora se desintegrava num instante. A única coisa que poderia fazer era correr e tentar descobrir o que havia realmente se escondido sob a superfície. Mateus, ele sussurrou, o eco da realidade voltando como um rugido ensurdecedor. E ali, naquele momento, em meio ao caos e à escuridão, ele se deu conta. Suas escolhas agora moldariam seu destino para sempre. Mas poderia ele descobrir a verdade a tempo? O coração de Gabriel disparou enquanto ele olhava para o corpo de Luna, estirado no chão. O grito dela ecoava em sua mente como um eco distante, quase surreal. Ele se abaixou, suas mãos tremiam enquanto ele tocava seu rosto. O pânico o envolveu. As sombras dos homens armados dançavam ao redor, mas nada parecia ser real, além daquela cena diante de seus olhos. Luna, não! Por favor! Ele a sacudiu levemente, mas não havia resposta. O chão estava manchado de vermelho, e o silêncio tomou conta da sala, como uma neblina sufocante. A adrenalina corria, mas a dor era como um peso insuportável em seu peito. Ele precisava agir. O instinto de proteção disparou de novo. Gabriel se levantou repentinamente, sua mente se tornando um turbilhão. Vocês vão pagar por isso. A raiva tomou conta dele. Mas as sombras das armas o cortaram como facas. E ele percebeu que precisava escapar. Tinha que encontrar Mateus. Os homens começaram a se mover. Um deles apontou a arma na direção de Gabriel. Afaste-se. A ordem soou. Mas a imagem de Luna estava queimada em sua mente, e ele não podia deixá-la para trás. Então, uma explosão de luz ofuscou a sala. Um terceiro membro do grupo entrou, segurando uma bolsa preta. Precisamos da testemunha. Onde está ela? Ele gritou. A assinatura de raiva e frustração em sua voz era palpável.
Gabriel olhou ao redor, buscando uma estratégia, qualquer coisa para desviar a atenção deles. Mas, de repente, ele se lembrou do celular de Luna. Ele mergulhou as mãos nos bolsos da roupa dela e puxou o dispositivo, sua mente fervilhando. Um plano formava-se. Um fio de esperança mesmo em meio à desgraça. "Vou descobrir quem vocês são", gritou, segurando o telefone como um troféu. Ele digitou rapidamente a senha, e a tela se iluminou com as mensagens que Luna havia recebido. Os homens congelaram, interrompendo o que pareciam estar fazendo. Gabriel leu com os olhos fixos, e cada palavra era como um soco no estômago. Era uma troca de mensagens entre Luna e uma pessoa chamada Rui. Ela falava sobre algo perigoso que se aproximava. "Eu não posso deixar que encontrem o Mateus. O plano está em andamento. A hora está chegando." Uma onda de choque percorreu Gabriel. "Rui? Quem é Rui?" Ele olhou para Luna, mas estava sem resposta. A conexão que ele pensou ter com ela agora se transformava em fios emaranhados, como uma teia de mentiras e segredos. "Você não sabe o que está fazendo", gritou o líder, voltando a atenção à dianteira. "Você não pode se meter nisso." A presença dele ocluía a luz e as sombras pareciam se solidificar. "Mas eu vou descobrir", Gabriel gritou de volta, os olhos transbordando de determinação. O telefone vibrava em suas mãos. Outra notificação piscando na tela. Ele olhou para a mensagem que chegou. Algo que fez seu coração parar por um instante. "Se você não entregar o que temos, o menino não vai ficar seguro. Mova-se, às 10 horas, no antigo galpão." O choque impulsionou Gabriel em direção ao fundo do cômodo, com a esperança quebrando a escuridão que o consumia. "O que eles querem? O que você vendeu?" Se virou para Luna, mas a expressão dela permanecia congelada. Então, enquanto olhava para ela, um movimento nervoso no canto da sala chamou sua atenção. Um dos homens não estava mais focado neles. Ele olhava fixamente. Gabriel virou a cabeça e viu um garoto, não muito mais velho que Mateus, escondido atrás da porta. O olhar dele era de pureza, uma mistura de medo e coragem. "Pega eles!" o garoto gritou, e o caos explodiu quando um grupo inesperado de pessoas, homens e mulheres, jovens e velhos, invadiu a casa. "Nós sabemos a verdade! Libertem Luna!" gritaram ao mesmo tempo um coro de vozes determinadas. O movimento foi rápido. Gabriel se viu no centro de uma batalha imprevista, enquanto os homens armados eram cercados por quem ele não conhecia. O jovem que o avisou correu até ele. "Precisamos entrar. Eles têm um plano. O Mateus está em perigo." A adrenalina o fez agir em um instante. "Luna, vamos!" Ele a puxou, mas ao olhar para trás, a sala era uma confusão. As sombras e a luz se misturavam, e os gritos agora eram ensurdecedores. E então, no meio do tumulto, Luna murmurou a verdade que mudaria tudo em um sussurro quase inaudível. "Gabriel, eu não sou quem você pensa que sou." Gélido, o ar pareceu parar. O que mais ele não sabia? O que era esta verdade? O caos em torno dele se transformou em uma neblina, enquanto ele tentava entender a nova realidade que se desenrolava. O mundo parecendo desmoronar. Gabriel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Gabriel congelou ao ouvir a verdade de Luna. As palavras dela soaram como um tambor ecoando em sua mente. Ele estava prestes a perguntar mais, quando um barulho ensurdecedor rompeu o caos. A porta foi arrombada e uma rajada de pessoas invadiu a sala, a adrenalina deles preenchendo o ar tenso como uma tempestade prestes a estourar. "Libertem Luna!" Um homem forte com um olhar intenso gritava enquanto se lançava sobre os homens armados. Outros o seguiam, todos determinados e prontos para lutar. Gabriel ficou paralisado, observando a batalha se desenrolar diante de seus olhos. O instinto de proteção o impulsionava,
mas ele estava preso entre a confusão, a dor e o desejo de entender o que estava acontecendo. E no meio dessa batalha, Luna murmurou algo. Gabriel, é urgente, eu sou... Um estampido profundo de um disparo explodiu no ar. Um dos homens que invadiu a casa caiu, e o grito dele se misturou ao barulho de cadeiras virando e corpos se chocando. A atmosfera estava car. Gabriel olhou para Luna, que agora parecia instável, como um espelho quebrado refletindo a verdade. Luna, o que você está tentando me contar? Ele perguntou, sentindo o nó na garganta apertar. Mas antes que ela pudesse responder, algo impressionante aconteceu. Um pequeno dispositivo em seu bolso começou a vibrar ferozmente. Ela puxou o celular e seu olhar ficou aterrorizado ao ver a tela. Encontros de outros grupos estavam surgindo, como uma enxurrada de mensagens. A verdade estava se revelando como um quebra-cabeça que ele não sabia como montar. Não pode ser, Luna sussurrou, o semblante de pura desgraça no rosto. Ela apertou o celular contra o peito, como se tentasse proteger algo muito valioso. Isso não devia ter acontecido. Os gritos ecoavam ao redor deles, mas Gabriel estava focado nela. Que verdade é essa, Luna? Eles ameaçaram Mateus? Um sentimento de desespero invadiu seu coração. Então ela abriu a boca para falar, mas um homem atrás dela fez um movimento brusco. Só vá embora. Não há nada aqui para você. O que ela tem a ver comigo? O homem disparou. Quando ele se virou rapidamente, Luna saltou de lado, mas não antes de Gabriel perceber o que estava acontecendo. O disparo foi rápido. Numa fração de segundo ela caiu, atingida no ombro. Luna! Ele gritou. O pânico asfixiando-o. Ele correu até ela, sua mente em frangalhos. No entanto, ao se aproximar, algo chamou sua atenção. O dispositivo que havia vibrado em suas mãos agora estava estirado ao lado dela. Gabriel puxou e a tela iluminou, revelando uma mensagem chocante. Uma nota de voz do próprio Rui, pedindo que ela se retirasse e deixasse os segredos no passado. Luna estava pálida. Ela olhou profundamente nos olhos de Gabriel. Eu fui uma testemunha no caso que te envolve. Eu não sabia que você era assim. Os pedaços da verdade estavam caindo no chão. Os homens invadindo a casa, a separação dele com o filho. Tudo estava conectado em uma trama sombria que não conseguia compreender. O que você quer dizer com isso? Ele exigiu. O medo tomava conta dele. O que mais estava escondido? Gabriel, você precisa saber que seu passado carrega muito peso. A verdade do que aconteceu naquele dia. A culpa não era somente minha. Ela falou entre ofegos. Mateus é a chave. Tudo gira em torno dele e sua vida. O mundo girou, enquanto ele tentava processar as palavras dela. A mente dele estava em chamas. Ele abrira um portal de segredos, e ao mesmo tempo, a realidade ao redor começava a se desfazer. Ele olhou ao redor e viu mais homens se aproximando. A luta ainda não acabara, mas ele também sentia uma outra coisa. Uma onda de determinação subiu. Então, você fez isso para proteger meu filho? Luna, isso é... Justo quando estava prestes a concluir seu pensamento, o chão sob seus pés tremeu repentinamente. Isso não era normal. A casa começou a tremer, como se uma explosão estivesse prestes a acontecer. As paredes sacudiram e o barulho de destroços ecoou na sala. Rui, você trouxe eles! Luna gritou, enquanto o caos se intensificava. O grupo que estava lutando parecia perder o controle, e o ar estava pesado com poeira e fumaça. Gabriel começou a entender que tudo o que conhecia estava desmoronando, e não só a estrutura da casa. Ouvindo a voz de Rui ecoar, um novo terror tomou conta dele. Vocês pensaram que podiam escapar de mim? Estava apenas começando. A verdade sobre quem era Rui tinha sido a última peça desse quebra-cabeça.
E naquele momento, Gabriel percebeu que a batalha deles era maior do que imaginava. Ele não só lutava pela segurança de Mateus, mas pela sobrevivência de todos que amava. E enquanto os destroços caíam ao seu redor, ele entendia que a luta não era apenas contra Rui, estava enraizada em algo ainda mais profundo. O que ele faria a partir daquele momento poderia destruir tudo que tinha ou dar uma chance à sua família. O futuro, agora mais indefinido do que nunca, esperava por ele na escuridão. O chão tremeu sob os pés de Gabriel. E a casa parecia estar desmoronando. Ele olhou para Luna, seu coração disparado. O que mais você não está me contando? Frases se misturavam em sua cabeça, mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, Rui apareceu novamente, batendo com força na porta. A expressão dele uma mistura de raiva e desespero. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, gritou ele. O tom de voz dele fez os homens que lutavam parar. Como se um botão de pausa tivesse sido pressionado na cena caótica. As lutas imediatas cessaram. Um silêncio pesado recai. O medo nos olhos dela era inconfundível. Gabriel, eu não sou uma testemunha qualquer. Eu sou parte de tudo isso. A voz de Luna premia e a verdade a esmagava como uma rocha. Gabriel não queria acreditar. Como assim? Ele fez questão de manter o tom firme. O que você está dizendo? A sombra de Rui se destacou atrás dela. Eu avisei você, o homem gritou. Luna sabe mais do que deveria. Está longe de ser a vítima. Não, você não entende. Ela estava se desesperando. Rui, isto não era suposto acontecer. Eu não queria que você estivesse aqui. Gabriel estava paralisado. Mas então as palavras de Luna entraram em sua mente, como ondas quebrando em uma praia. Parte de tudo isso? O que ela quis dizer? Antes que pudesse questioná-la, uma explosão retumbou e o ar ao redor dele se tornou quente e denso, como se a realidade estivesse sendo rasgada ao meio. Ele viu uma luz brilhante ofuscante. Um pedaço do teto desmoronou e caiu em direção a Luna. O instinto fez Gabriel se lançar à frente. Ele empurrou ela para o lado, buscando proteger a única coisa que restava. Mas ela desapareceu em uma nuvem de poeira e escombros, e a visão que ele teve foi aterrorizante. Luna! Ele gritou, mas o som foi apagado pelo caos e pelo barulho ensurdecedor. Com o coração na boca, ele avançou, desesperado por encontrá-la, mas tudo ao seu redor parecia uma guerra. As sombras dançavam e os gritos se transformavam em um coro de desespero. Mas no fundo daquela confusão, algo chamou sua atenção. O celular de Luna estava brilhando no chão, a tela ainda acesa. Ele se abaixou, as mãos trêmulas, e olhou as mensagens. Uma delas o deixou de queixo caído. Você não pode falhar. O plano está em seu nome. O garoto é a chave. As palavras flutuavam diante de seus olhos. O garoto é a chave? Mateus. O que isso significava? Antes que pudesse processar, a porta atrás dele se abriu com um estrondo e mais homens entraram. Eram muitos. Gabriel se virou e viu um rosto familiar. Era o pai de Luna. Ele estava ali, os olhos cheios de algo que misturava alívio e terror. Luna, você precisa sair, gritou ele, empurrando os invasores de lado. O coração de Gabriel pulou. O que você está fazendo aqui? A traição ao seu redor era palpável. Você não sabe, o que Luna envolveu você está muito além. O passado está voltando, e Mateus não é apenas seu filho. Ele apontou para Gabriel, a voz saturada de urgência. Ela não pôde contar a verdade. É por isso que estamos sendo caçados. A tensão se acumulou. Gabriel estava perdido, como se um túnel sem fim se expandisse diante dele. Cada revelação o afastando mais do que acreditava ser sua realidade. O que você está dizendo? As palavras saíram como um sussurro aflito. Como assim não é só meu filho? Ela, o pai de Luna, hesitou, olhando por sobre o ombro e levando um instante para preencher o abismo de incertezas. Ela é a única que conhece a verdade sobre o que realmente ocorreu,
e agora eles estão chegando para levar o que pertence a eles. O chão continuava a tremer, a neblina de poeira emanando dos cantos enquanto Gabriel tentava captar a essência das palavras dele. A casa era um campo de batalha, mas a realidade estava se desdobrando de uma forma que ele nunca previra. Tudo era confuso. E então, um grito agudo cortou o ar, uma voz conhecida. Mateus! Ele se virou, o terror fazendo seu coração saltar. A adrenalina disparou em suas veias, e ele percebeu que precisava agir. Mas como poderia salvá-lo se mais segredos estavam se acumulando em seu caminho? Com um impulso cego, Gabriel se preparou para alcançar Luna e o garoto, determinado a descobrir a verdade por trás de tudo. Mas o que ele não sabia, o que havia sido escondido sob camadas de mentiras e dor, estava prestes a rasgar o véu de sua vida. E no meio do caos, enquanto a casa ruía, uma última revelação estava prestes a explodir, a única que poderia mudar o rumo de tudo. Porque o que Gabriel descobriu em seguida faria ele questionar sua própria identidade. Em um momento, sua vida mudaria para sempre. Gabriel congelou ao ouvir a verdade de Luna. As palavras dela pareciam ecoar em um vazio. Ele estava prestes a perguntar mais, quando, de repente, a porta da frente foi arrombada com um... Temos que pegar Luna, ela sabe demais, gritaram. Gabriel sentiu sua cabeça girar. O que está acontecendo? Ele se virou para Luna, mas ela já estava enfrentando outra direção, seu rosto pálido enquanto o caos se desdobrava. E então, o que ele viu o deixou em choque. O pai de Luna levantou a arma e mirou diretamente para ele. Não, pai, não! Luna gritou. O tempo parecia se arrastar. Você não entende, Luna. Eles vão acabar com tudo. O homem estava quase chorando, a arma tremendo em sua mão. Gabriel se sentiu paralisado, e alguma coisa em sua garganta o sufocava. O que ele faria agora? Gabriel, ouça! Ele não é quem pensa que é! Luna gritou, desesperada, enquanto o pai dela hesitava. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina afiada. Rui planejou tudo isso. Ele está manipulando vocês. As sombras das armas se moviam rapidamente, e a sala pareceu desmoronar ao seu redor. O coração de Gabriel martelava no peito enquanto ele olhava para Luna, que parecia estar à beira do colapso. O que você está dizendo? O que mais você esconde? O medo começava a ficar palpável, como uma névoa sufocante. Ele não é só um homem qualquer, Gabriel. Ele é um agente, um espião. Estive envolvido em tudo isso porque ele me recrutou. E agora, Mateus é uma peça-chave. O desespero em sua voz era como um grito. Mas a verdade começou a se cristalizar diante de Gabriel. As peças do quebra-cabeça estavam fogosas, perigosas. Mateus? O quê? Como assim? Sua voz falhou enquanto uma onda de pânico se instalava. Você vendeu nosso filho? Oh, eu nunca quis vender. Eu só queria proteger você e nosso filho. Mas não há mais tempo. Eles vão vir atrás dele. Ela estava quase implorando. Para de falar! Está só piorando! Rui cortou, os olhos ferozes. Vocês não conseguem ver? Estão jogando o jogo errado. E então, como se uma cortina tivesse sido levantada, a porta atrás do grupo de Rui se abriu novamente. Uma figura apareceu, e os olhos de Gabriel quase saltaram para fora. Era a própria mãe de Luna, aquela mulher que ele acreditava estar morta. Estou de volta, querida, ela disse, com um sorriso que atravessou o espaço como um raio. O mundo de Gabriel caiu. Ela não estava morta. Cada palavra que Luna havia dito não se comparava ao choque que agora abria um buraco no chão sob seus pés. Não pode ser. Você morreu, Gabriel disse, seu coração quase em colapso. Ela se aproximou, olhando para Gabriel com um ar de triunfo. Ah, meu querido, a verdade é muito mais complicada do que você imagina. Luna só queria proteger você, mas ela não sabia que o passado é indestrutível. Os homens de Rui estavam paralisados, varrendo olhares confusos para a mulher que havia reaparecido do nada. O que estava acontecendo? O que você sabe, mãe? O que mais está escondido? Luna perguntou, sua voz agora cheia de raiva e dor.
A tensão na sala se transformou em um silêncio sufocante. E então, como se a realidade estivesse sendo rasgada, a mãe de Luna sussurrou: Mateus não é apenas seu filho, ele é nosso. Nesse instante, Gabriel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A verdade era um labirinto sem saída. O que essa nova revelação significava? O futuro que ele imaginou agora estava em desordem. O perigo estava mais perto do que ele jamais poderia ter imaginado. E a única coisa que poderia fazer era correr. A confusão e o desespero cruzavam seus rostos. Com o poder da eclosão da verdade, Gabriel percebeu que a luta estava apenas começando. Ele precisaria de todas as forças que pudesse reunir, pois, a partir daquele momento, ninguém estava realmente a salvo. Gabriel estava paralisado, o coração pulsando de maneira irregular. A revelação de Luna e a inesperada aparição de sua mãe o deixaram atordoado. Mateus não é apenas seu filho, ele é nosso. Essas palavras reverberavam em sua mente. O pânico começou a se intensificar, enquanto ele tentava entender o que isso realmente significava. Ele olhou para Luna, tentando encontrar uma resposta em seu olhar, mas ela estava tão perdida quanto ele. A tensão na sala era palpável. O tempo parecia ter parado. Rui estava rígido. Os homens armados ao seu redor pareciam confusos, como se estivessem diante de algo ilógico. Gabriel podia sentir a raiva fervendo em seu interior, mas havia também um fio de esperança se formando. E se não for verdade? Ele sussurrou, quase para si mesmo. A mãe de Luna se aproximou, um sorriso enigmático no rosto. Você não percebe, Gabriel? Mateus é a conexão que todos nós temos. Ele é a chave para o nosso passado e para o futuro. Mantê-lo seguro é o que realmente importa. Antes que ele pudesse responder, um som alto retumbou na porta. Era um estrondo, seguido de gritos. Gabriel virou-se, o horror preenchendo seus olhos. Um grupo rival, diferente do que estava na sala, desceu as escadas correndo. Homens mascarados com armas em punho. Encontrem a criança. Precisamos do garoto. Um deles gritou, e todos na sala congelaram, o pânico se espalhando como fogo. Mateus, Gabriel gritou. O instinto de pai disparando. Ele não podia deixar isso acontecer. Precisava proteger seu filho a qualquer custo. Olhou para Luna, que estava tão aturdida quanto ele. O tempo estava se esgotando. Luna, temos que sair daqui. Ele a puxou pela mão e começou a correr em direção à porta. Mas o pai dela se interpôs, a arma ainda em punho. Não, você não pode levá-la. Ele está certo, Rui gritou, a calma que tinha sido substituída por desespero. Eles farão tudo para conseguir o que querem. O garoto é a única coisa que importa para eles agora. E naquele momento, a sala explodiu em caos. A luta recomeçou, gritos ecoando enquanto os homens armados trocavam tiros, os sons ensurdecedores ressoando nas paredes. Gabriel sentiu um nó no estômago e a adrenalina disparar nos membros. Ele precisava chegar até Mateus, mas a confusão era intensa. Ele viu sua mãe ser empurrada para o lado por um dos invasores, e então a visão se transformou em um borrão. Luna, fique perto de mim, ele gritou, enquanto empurrava um dos homens que vinha na direção deles. Mas antes que pudesse se mover, um tiro disparou e algo quente e pesado atingiu seu ombro. A dor foi rápida e aguda. Ele olhou para baixo, estupefato. Uma gota de sangue escorreu pelo braço. Não! Ele murmurou, desesperado. Ele tinha que continuar. Enquanto tentava se recuperar da dor, garotos apareciam do lado de fora. Mateus! Ele gritou novamente, mas o som de tiros e gritos abafava sua voz. Ele avistou uma sombra se movendo na escuridão, um pequeno corpo sendo puxado para fora pela porta dos fundos. E quando estava prestes a dar mais um passo, ele ouviu uma voz familiar ressoar pela sala.
É você, Gabriel. Ele virou-se e ficou chocado. Era Vanessa, a mulher que ele pensou nunca mais ver, a ex-namorada que tinha um passado complicado com ele. Eu nunca imaginaria que você estaria aqui. Ele mal conseguia lidar com a dor e o choque. Ela era a última pessoa que queria ver naquele momento. Precisamos ir, Gabriel. Eles vêm, disse ela, puxando-o pela mão, mas os dois estavam cercados. Os homens de Rui estavam se aproximando, munidos de raiva, e os que tinham entrado pela porta de trás faziam o mesmo. Vanessa, o que você sabe sobre tudo isso? Ele questionou, o nó em sua garganta ainda apertando. Por que você está aqui? Mas então, uma explosão ressoou, fazendo as luzes piscarem e a estrutura da casa tremer. O teto acima deles começou a ceder, e o que Gabriel viu em seguida fez seu coração parar. Um dos homens armados que estava na sala caiu, a máscara rasgada, revelando não apenas seu rosto, mas um Logan, seu melhor amigo. Logan! A incredulidade tomou conta de Gabriel, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Gabriel, eu tentei ajudar, mas... Ele começou, mas foi interrompido por outro estrondo. A casa estava sendo arrasada, e a verdade que estava emergindo se tornou insuportável. O que mais ele não sabia? A última coisa que viu antes das escuras sombras engolirem tudo foi Logan caindo, a mão estendida em sua direção. Mateus, uma voz ecoou, retumbando em seus ouvidos enquanto a luz desaparecia, e a única coisa que ele se lembrava era de querer salvar seu filho em meio ao caos. Mas agora, entre amigos, inimigos e revelações sufocantes, ele não podia mais discernir quem era quem. E tudo o que poderia fazer era esperar. Gabriel ainda estava atordoado, o rosto de Logan se desfocando diante de seus olhos. O ar estava pesado, como se a realidade estivesse colapsando ao seu redor. Ele não tinha tempo para pensar. A caça desmoronava e ele precisava agir. Mas a confusão era demais. Ele só queria proteger Mateus. Vamos, precisamos sair agora! Vanessa gritou, puxando-o. Gabriel seguiu, mas sua mente girava. O que ela sabia? O que realmente acontecia? Ele mal teve tempo de pensar antes que um tremor mais forte atingisse a casa, e pedaços do teto começaram a cair. Mateus! Ele se lembrou do menino. A imagem do pequeno gravada em sua mente. Ele não podia deixá-lo para trás. Mas o caos estava se espalhando, e os gritos se tornavam cada vez mais intensos. Luna estava atrás dele, quase trêmula. Onde está o Mateus? Precisamos encontrá-lo. Ela parecia perdida, confusão nos olhos. Gabriel, ele é a chave! Ele... Gabriel fez uma pausa. As palavras de Luna reverberaram, mas não havia tempo. Com a adrenalina pulsando, ele avançou, buscando entre os homens que lutavam e as sombras que se moviam rapidamente. Mas então, uma luz ofuscante se acendeu no fundo da sala. Ele se virou para ver de onde vinha, seu coração acelerando. De repente, um novo grupo entrou na casa. Não eram apenas homens armados. Eram velocidades de segurança, e eles estavam atrás de alguém. Ele ouviu um deles gritar. Pegamos um dos nossos. Ele traiu a organização. A palavra traição pairou no ar, congelando Gabriel. O que estava acontecendo? O pânico se transformou em um turbilhão de dúvidas. Rui olhou para eles, pálido como um fantasma. Não pode ser. Você me traiu, ele gritou, olhando diretamente para o homem de segurança, que Gabriel agora reconheceu. Era Luciano, um dos executores mais temidos. O braço direito de Rui. O chão tremia sob seus pés, e Gabriel gritou. Luciano, por que você está aqui? Mas não teve tempo para mais perguntas. O homem que estava sendo acusado por Rui se virou, e o que aconteceu a seguir mudou tudo. É você, Rui. Ele puxou o capuz da cabeça, e Gabriel ficou chocado ao ver o rosto de Daniel, o irmão de Vanessa. O que você está fazendo aqui? Vanessa berrou,
o rosto dela se contorcendo de incredulidade. Não tem como explicar. Eles me forçaram. Vocês não sabem a verdade, declarou Daniel, e uma onda de confusão varreu a sala. Gabriel e Luna trocaram olhares, tentando compreender o que estava acontecendo. Daniel, você estava do lado deles, Rui gritou, a raiva transbordando de suas palavras. Você nos traiu. Você é um deles agora. Gabriel estava perdido em um mar de emoções. Daniel tinha sido um amigo em sua infância, a última pessoa que imaginaria estar envolvido nisso. Mas o que ele disse em seguida o deixou em choque total. Mateus não é apenas uma criança. Ele é um ativo, um teste para o que está por vir, o verdadeiro poder. As palavras desceram como um golpe no estômago de Gabriel. O que isso significava? O menino estava no centro do que quer que fosse esse jogo mortal. O olhar de Rui se iluminou com a malícia. Agora você entendeu. Tudo foi planejado. E você, Gabriel? É apenas uma peça no tabuleiro. Gabriel sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. Ele só queria proteger seu filho. E agora, tudo parecia estar sob controle de forças maiores e muito mais perigosas. A dor nos olhos de Luna, os olhares de traição, tudo isso girava em um ciclo profundo de desespero. Com a casa ainda desmoronando e a revelação ainda fresca na mente, ele sabia que não poderia recuar. Era hora de lutar. Ele olhou para os rostos familiares. Cada um deles refletindo a intensidade do momento, e uma única pergunta ecoou em sua mente. O que você quer com Mateus? E a resposta estava prestes a ser revelada, em meio ao caos que se desenrolava. Mas o que mais Gabriel ainda não sabia? O que mais iria alterar sua vida para sempre? A luta estava apenas começando, e as sombras estavam mais próximas do que nunca. Gabriel estava paralisado, os olhos fixos em Daniel, o irmão de Vanessa. A revelação era um soco no estômago, e a confusão girava como uma tempestade na mente dele. O que você quer dizer com tudo isso? Ele mal conseguiu formular a pergunta, o desespero se apoderando de sua voz. A verdade é que Mateus é mais importante do que você imagina, Daniel gritou, a mão trêmula apontando para Rui. O menino é a chave para algo muito maior. Nossa família, nossa linhagem, isso tudo está em risco. Vanessa, ao lado de Gabriel, estava em silêncio, tentando processar a informação devastadora. Você está louco? Como pode querer colocar Mateus no meio disso? A frustração transbordava de suas palavras, enquanto a tensão cortava o ar. Rui começou a se mover nervosamente, percebendo que as coisas estavam escapando de seu controle. Cale-se, Daniel. Você não entende o que está dizendo. Sua voz estava carregada de desespero e raiva. O que importa é que somos todos peões nesse jogo. Precisamos afastá-los. O chão tremeu mais uma vez e Gabriel sentiu a urgência crescer. Eu não deixarei que ninguém faça mal a Mateus. Ele empurrou Daniel para o lado, seus olhos fixos em Rui. Você vai pagar por tudo isso. O veneno nas palavras dele era palpável, uma promessa de que Gabriel faria o que fosse preciso para proteger seu filho. Nesse instante, o caos explodiu. Tiros foram disparados e gritos ecoaram pela sala. As sombras se moviam freneticamente e a luz pulsava como um alerta. Gabriel viu, em câmera lenta, a figura de Rui correndo em direção à porta, o plano de fuga em mente. Você vai se arrepender de cruzar meu caminho. Gabriel berrou enquanto o perseguia. Voltem! Vanessa gritou, tentando reunir os aliados que ainda estavam por perto. A casa começava a se desmoronar em sua volta, mas a adrenalina ainda pulsava em suas veias. Um golpe forte fez Gabriel cambalear, mas ele não parou. No fundo de sua mente, sua única prioridade era Mateus. Ele contemplou rapidamente a sala em busca de qualquer sinal do menino, desespero clareando sua visão. Mas então, o som de uma risada trocou a tensão pelo pânico. Era a mãe de Luna, observando de uma distância segura.
seu olhar gélido. Vocês acham que conseguirão escapar? O passado não é algo que se pode ignorar. A voz dela era como um eco na mente de Gabriel. À medida que as palavras dela se moldavam na forma dessa verdade, ele percebeu que o jogo estava mais próximo do fim do que ele pensara. Daniel, agora do lado de Luna, gritou: "Eles não podem ter Mateus. Ele é muito mais do que vocês pensam." Mas suas palavras foram perdidas em meio ao estrondo. A luta se intensificou. Em um instante, Rui se virou com uma arma, apontando diretamente para Gabriel. Mas antes que pudesse disparar, Logan, seu amigo, se interveio. "Gabriel, agora!" A voz dele cortou o ar, e Gabriel aproveitou o momento. Com um movimento rápido, ele desarmou Rui, e o líder da organização caiu no chão, surpreso e derrotado. Mas a vitória era breve. A casa começou a ruir com força redobrada, e eles corresponderam ao aviso. "Mateus!" Gabriel gritou, fazendo um apelo ao ar. Um último empurrão dentro dele fez seu corpo se mover em direção à porta de trás, onde a pequena figura do menino poderia aparecer. E, de repente, o barulho ensurdecedor cessou. Um silêncio profundo tomou conta. Gabriel pôde ouvir seu próprio coração batendo e então viu. Mateus estava ali, em segurança nos braços de um grupo de estranhos, mais conhecidos, aliados que há muito não via. "Pai!" o garoto gritou, um sorriso de inocência cruzando seu rosto. Gabriel correu, os braços abertos, e o segurou apertado. A dor, o medo, tudo desapareceu em um instante. Um novo respiro de esperança se instalou, mas não havia tempo para comemorações. "Rápido, precisamos sair!" Vanessa gritou, puxando Gabriel e Mateus para fora, enquanto o caos continuava a se desdobrar atrás deles. Ao saírem para o ar fresco, Gabriel olhou para trás. Rui estava preso, e Daniel segurava Luna. Mas a imagem da mãe dela ainda pairava, uma sombra a acompanhar tudo o que aconteceria dali para frente. Cabeça erguida, coração acelerado, Gabriel sabia que essa batalha estava longe de acabar. Ele respirou fundo, sentindo a presença de Mateus ao seu lado. "Estamos juntos nessa", sussurrou. Mas em sua mente, uma pergunta permanecia: o que viria a seguir? Antes de se afastar, ele virou-se para a câmera, um brilho de determinação nos olhos. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar.